Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui pessoal eu vou esclarecer as dúvidas, né, de alguns clientes, certo? Que deixam nos comentários dos vídeos aqui no canal me perguntando como que eu faço o corte no papelão para ficar perfeito assim, certo? Muitos dizem que ao cortar que ficou amassado aqui, né? Que não ficou um corte perfeito, certo? Bem, pessoal, papelão, né? Como todos nós sabemos, né? É um material um pouco complicado para se cortar, né? Às vezes a gente vai cortar de tesoura, né? Ele amassa, né? Amassa aqui na marcação, no risco, né, onde a gente fez para cortar e realmente não fica perfeito de forma alguma, né? Um material bastante complicado em termos de se cortar, certo? Então, pessoal, não há nenhum segredo a fazer aqui no papelão, né? Aqui no papelão não tem nenhum segredo. O segredo é vocês utilizar um estilete que esteja super afiado, né? E para isto eu tenho este aqui, olha, para vocês verem, né? Ele é bem pontiagudo aqui. E eu mesmo fiz. Utilizei uma faca de cozinha, né? Daquelas que é serrilhada, né? Cortei, né? A uma distância de 4 centímetros. Aí com o passar do tempo a gente vai afiando, ele vai diminuindo o tamanho, né? Vocês podem utilizar, né, uma faca daquela de serrilha, certo? Medir 4 centímetros a partir daqui, vocês cortam, certo? E vão fazer ele deste desenho aqui, certo? E o principal é ter essa ponta bem afiada mesmo, certo? Principalmente nesses lugares assim, olha, a gente cortar e o papelão ficar com perfeição, certo? Aqui nos cortes aqui longos das laterais, certo? Eu tenho alguns gabaritos com os desenhos em acrílico, né? Isso aqui é acrílico. Vocês podem estar utilizando também o PDF da própria cabine, certo? E pegar um acrílico, fazer o desenho aqui da lateral e para você estar utilizando, porque um gabarito de papel não dá certo, né? E para os cortes retos, né, onde é reto, vocês podem estar utilizando uma régua, né? Então, pessoal, olha, a questão para ficar o corte perfeito é essa que eu estou falando para vocês. O estilete tem que estar bastante afiado, certo? E ponta redonda também, né? Não corta com perfeição, não. De forma alguma, né? Tem que ser pontiagudo assim, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho esse gabarito que ele não é compatível com toda a extensão aqui do desenho, não, certo? É compatível apenas com uma parte, né? Mas eu vou iniciar o corte aqui para vocês verem, né? Vocês colocam apoiado, né, no alinhamento, e vocês vão utilizar ele bem inclinado, né, bem dessa forma, né? E vocês começam, né, bem de leve, certo? Bem de leve, né? E aí depois vocês vão colocando um pouco mais de força para fazer o corte, certo? Vocês vão colocando mais força para fazer o corte, certo? E sempre que for alinhado, né, vocês vão utilizar a régua, certo? Para vocês cortar, ok? E nesses lugares aqui, né, que no caso aqui, eu vou cortar a mão livre, né? Vocês podem estar utilizando, como eu disse, o desenho, o PDF da cabine para fazer um gabarito, né,
de toda a extensão, né? Ainda facilita ainda mais, certo? Aqui eu vou cortar, né? Mais que no teto, utilizando o gabarito, né? Aqui tem a parte do teto, certo? O papelão, pessoal, tem duas posições, né? Essa posição alinhada é mais fácil de se cortar, certo? Já aqui nessa parte aqui, olha para você ver, ele tem uns frisos, né? Nessa parte aqui é um pouco mais difícil, porém o corte fica melhor, né? Do que nessa parte que é mais fácil, certo? E aqui agora, pessoal, nessa parte aqui eu vou cortar a mão livre, certo? Aí vocês vão começar a iniciar aqui, olha, né? Dessa forma, olha. Utilizando mais a ponta aqui do estilete, certo? Para iniciar, ok? Para iniciar vocês utilizam bem a pontinha do estilete, certo? E aí depois que já estiver iniciado, vocês vão colocando mais força para fazer o corte. Bem, olha aí para vocês verem, né? Fica um corte perfeito, né? Agora eu vou cortar aqui a parte do fundo. Aqui a parte do fundo eu tenho o gabarito, né? De toda a extensão. E aí facilita ainda mais, certo? Aqui nessa parte reta, vou utilizar a régua para cortar, certo? Essa parte aqui, esta é reta. E aqui, pessoal, vocês vão fazer da mesma forma que eu já expliquei, né? Sempre começar com a ponta do estilete, certo? E aí depois que já estiver iniciado, e vocês vão colocar mais pressão para fazer o corte completo, certo? Então, pessoal, agora já cortado toda a lateral, né? Aqui a parte do vidro lateral é cortado também da seguinte forma. O principal aqui, né? O mais trabalhoso, essas partes redondas aqui nos cantos, né? E vocês vão fazer dessa forma, né? Com a ponta, né? Com a ponta do estilete, assim, olha, certo? Por isso que o estilete ele tem que ser pontiagudo, certo? Para ele fazer o arredondamento aqui do canto, certo? Aqui, pessoal, é cortado dessa forma, utilizando-se sempre somente a ponta do estilete, certo? Não pode puxar aí para arredondar o corte, porque não fica perfeito, não. Então, pessoal, aqui, olha, sempre utilizar a ponta, né? A pontinha do
do estilete, certo? Dessa forma vocês vão fazer um corte, né, com 100% de perfeição, certo? Lembrando que tem que estar bem afiado, certo? Para cortar. Quanto mais está afiado, melhor. Bem, aqui agora as partes retas, vou utilizar a régua para fazer o corte. Aqui também, pessoal, no final aqui, há um detalhe, né? Vocês sempre elevam aqui a ponta do estilete para se iniciar aqui, certo? Pois é aonde mais fica preso alguma parte. Quando a gente vai remover a parte aqui de dentro, né? Onde vai retirar, geralmente eles ficam presos aqui nas extremidades, certo? Sempre inicia assim, depois faz a correção aqui, certo? Que ele vai ficar completamente dividido. Então, pessoal, aí pronto, né? Tá recortado e é dessa forma que eu expliquei para vocês, certo? Não há nenhum segredo aqui em relação ao papelão. O segredo é mesmo aqui o estilete, né? Que tem que estar sempre bem afiado e ser bem pontiagudo aqui para fazer esses detalhes aqui das partes arredondadas aqui dos vidros laterais, certo? E também é com esse mesmo estilete, né, que eu faço todo esse trabalho aqui desses baixos relevos aqui e também esses detalhes aqui de toda a parte aqui do vidro, certo? O Constellation ele tem esse detalhe aqui, certo? Que é um pouco na diagonal aqui em toda a extensão aqui do vidro lateral, certo? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.